gravar esse vídeo pra minha memória permanecer. Hoje é dia, acho que 11 de abril. Minha mãe faleceu no dia 31 de março, 10 ou 5 para 1 da tarde. Por que eu quero gravar esse vídeo? Para ter uma memória do que aconteceu com ela. A minha mãe era uma paciente de câncer, e a minha mãe era diabética, a minha mãe era obesa, ela não tinha uma alimentação saudável, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, inclusive parte da diabetes, parte da nutrição, é sempre questão de desinformação. E eu estou gravando esse vídeo porque ao longo desses 10 dias de compreensão, aceitação, revolta do que aconteceu com a minha mãe, uma mulher de 70 anos, eu quero deixar gravado o que aconteceu, o que eu senti, o que eu estou sentindo. E basicamente foi o seguinte: minha mãe, em 2016, se eu não me engano, teve a pálpebra do olho direito, se eu não me engano, direito dela, caiu. A Simone, a gente estranhou um tempo, mas não foi atrás. A Simone acabou indo atrás e no oftalmologista. O oftalmologista mandou ir no postinho, que daí parece que encaminhou pro Erasto. Isso eu não vou saber precisar o tempo, o intervalo, mas não foi curto, tá? Não foi curto. Aí o olho dela caiu, a pálpebra, né? Tinha uma pitose. E aí descobriu que tinha uma massa ali, um tecido que soltou a ancoragem do músculo que levanta a pálpebra. E aí teve esse negócio que foi pro Erasto. No Erasto tiraram um pedaço, fizeram uma biópsia. Na imunohistoquímica foi inconclusivo. Um oftalmocologista lá queria retirar a pálpebra não, o olho da minha mãe, o olho bom, porque eles achavam que era só ali o câncer, né? E aí fizeram uma ultrassonografia, eu acho que foi um exame bem inconstante, não, como fala? Inconclusivo, né? Existem exames melhores. No caso, acho que teria que ter sido feita uma tomografia de tórax dela, lá, de abdômen. E fizeram uma sonografia e agendaram a cirurgia. Eu não vou saber dizer quando foi agendada essa cirurgia. E aí o que acontece? Foi assim, desde o dia que teve o diagnóstico, no dia que teve o diagnóstico dela, que seria um câncer, eu chorei muito aquele dia, mas eu ainda não sabia o que era o câncer, o que aconteceria, né? Como seria o desenrolar dos fatos. Eu sabia que era câncer, era perigoso, porque minha avó tinha morrido disso há alguns anos. E aí minha mãe fez a tomografia, fez a biópsia e fez essa ultrassonografia, se eu não me engano, ecografia, não lembro agora. E aí, nesse período, eu já tinha conhecimento da autohemoterapia. Não sei quem, a minha família tinha o acesso do CDzinho do Dr. Luiz Moura. E aí, nesse período, eu encontrei algumas pessoas que se propuseram ajudar e fizemos em um mês, porque do tempo que foi marcada a cirurgia até a cirurgia era mais ou menos um mês. E aí nesse um mês a gente fez algumas sessões de hemoterapia, né? E aí no final, com a ajuda do Moisés, a gente conseguiu fazer uma tomografia e aquela massa não tinha aumentado, né? Só estava com o mesmo tamanho ali da massa que estava com a biópsia. Foi da biópsia que foi tirada, né?
E aí eu falei que eu queria falar com a médica cirurgiã se não era o caso de, em vez de se operar, esperar mais um tempo para ver o que a gente fazia, para evitar perder o olho, né? Porque não era perder só o olho, seria raspagem ali do osso e fechar com pele. Ou seja, na minha cabeça e na cabeça da minha mãe, perder o olho ali seria perder a vida social, porque é uma coisa muito feia de se ver. Porque se fosse tirar o olho, bota uma prótese de vidro ali, né? Uma prótese de vidro, não sei se é de vidro, sei lá o que é. E ok. E aí, mas não era o caso, ia raspar. Então a gente fez tudo isso no dia da operação da minha mãe. Eu estava de acompanhante no quarto, ela foi internada para cirurgia. Eu aguardei a médica. Falaram que ia ser um médico. O Erasto falou que ia ser um médico top lá que eles tinham, o oftalmo. Chegou no dia, ia ser uma outra médica que ia operar minha mãe. Eu entrei na intranet, achei mais ou menos o nome da mulher, achei a foto da mulher na internet. E aí eu fiquei esperando essa mulher aparecer no centro cirúrgico. Fiquei na porta do centro cirúrgico do Erasto. E beleza, passou um tempo, ela apareceu com a roupa civil. E aí conversei com ela, olha, sou filho da fulana e tal, a situação é essa, eu queria conversar com você. Aí ela falou, vou entrar e já volto pra gente conversar. Ela entrou já, voltou paramentada e com uma outra médica lá, não lembro se era outra médica, provavelmente era. E aí ela falou, realmente, o caso da tua mãe, a cirurgia não vai ser necessária. Aí eu fiquei feliz por um momento e aí depois imediatamente fiquei triste, porque nessa nova análise que eles fizeram, elas olharam a ecografia lá dela e tinha metástase óssea. Ou seja, não tinha, teoricamente, aos olhos da alopatia, da medicina alopática, que é ensinada aí nas faculdades, ela não teria mais solução, não seria um caso de tentar curar o câncer, colocar em remissão, mas seria um caso de paliativo, né? Aí beleza. Então ela voltou para casa. Só que eles não sabiam dizer qual o tipo de câncer da minha mãe. Eles não sabiam dizer qual era o tipo de câncer da minha mãe. A imunohistoquímica era imprecisa e ficamos indo a várias consultas. E numa das consultas, no começo eu não ia muito em consulta. Quem ia mais acho que era meu pai, minha irmã, não lembro agora. Isso lá por 2006, 2017, 2018, não lembro. Aí eu comecei a fazer pesquisa por conta própria, né? E aí eu descobri que um dos métodos seria fazer uma biópsia de medula. Não sei se foi isso, mas no dia que eu pedi a biópsia de medula, para ver os marcadores lá, saiu o estadiamento lá, não é estadiamento é o lugar, mas o tipo de câncer, era o câncer luminal A, câncer de mama luminal A, que seria o primário dela. A minha mãe não contou, mas ela tinha nódulos no seio, ela nunca contou pra gente. Então, o que acontece? Aí entra a parte mais grave de toda a história do câncer da minha mãe e de como eu perdi a minha mãe. Eu não sei dizer se foi no Erasto não, se foi no Hospital de Clínicas, no HC, ali da UFPR, ou no Evangélico, Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, que hoje é o Hospital Mackenzie. Eu não sei dizer qual dos dois hospitais ela fazia mamografia de prevenção, né, preventivo lá. E eu acho não. Foi dito para minha mãe que o tumor era benigno. Nunca foi feita uma biópsia para falar, é benigno mesmo, ou é maligno. Foi mais na análise. E isso que me machuca mais, porque eu acho que se a pessoa responsável tivesse pedido uma biópsia, poderia ser determinado, foi ali que foi determinada a vida ou a morte da minha mãe, entendeu? No caso, foi determinada a morte e todo o sofrimento que a gente passou ao longo desses quase 9 anos, né, de tratamento. Beleza. Voltando lá, na questão da medula, foi feita a biópsia, marcador lá sanguíneo, desses marcadores tumorais que existem, e bateram o martelo que era câncer luminal A. O câncer luminal A é um câncer que ele responde aos hormônios da mulher. Normalmente a mulher secreta estrogênio ali pelos ovários.
até a menopausa. Depois da menopausa muda e vai pro... Essa produção assumida, né, pelas glândulas suprarrenais. Aí a minha mãe, então toda mulher, né, normalmente, então são vários tipos de câncer, mas esse da minha mãe tem muito a ver com hormônios. Até tem um papelado em algum lugar, sei lá, a gente mudou um monte de coisa dela agora, nem sei onde tá essas coisas. Como que você trata normalmente? Você bloqueia os hormônios que vão lá e faz essa mutação na célula, geralmente da mama, né? Então é só bloquear. Então tem dois tipos. Tem um bloqueador, que ele bloqueia a produção desse hormônio, estrogênio, e o outro que é um bloqueia e o outro inibe. Um inibe a produção e o outro bloqueia. Por exemplo, ele está lá andando a molécula da substância no sangue, ele vai lá e gruda nessa molécula e ela automaticamente torna-se indisponível. Eu não lembro qual que é, mas ela deveria ter usado só o anastrozol, né? Que o anastrozol, se eu não me engano, é um bloqueador, não é um inibidor, não lembro agora. E aí, os médicos mandaram fazer 5 sessões de químio. Não vou saber dizer a químio nessa fase, não lembro mesmo. Minha mãe fez 5 sessões de químio desnecessárias, entendeu? Desnecessárias, não era. E isso já atrasou o tratamento dela com esse bloqueador hormonal. Vamos chamar de bloqueador, vamos falar anastrozol. Então, ela fez as 5 sessões de químio, perdeu um pouco de cabelo, ficou mais apática e tal, todo aquele colateral da químio. Não teve nenhum benefício, só teve prejuízo. E aí beleza, passou o tempo, e aí eles começaram o anastrozol. O anastrozol segurou a doença tranquilamente. A doença não evoluiu enquanto ela usou o anastrozol. Só que o anastrozol é um medicamento não é de primeira linha nem de segunda, é um medicamento de terceira categoria, antigo, não é o mais moderno, né? E dá muita dor óssea, de articulação. Então minha mãe sofria muito com dores, tomava codeína, tomava remédio para dor, e aí só que foi mais ou menos 5 anos. Aí um belo dia, numa das consultas, e a gente não sabia se estava... E além disso, o que acontece? Como tinha metástase óssea, lesões osteolíticas ou blásticas, mas de qualquer forma as duas tipos de lesões podem levar a fraturas, e na idade dela, 60 anos, 60 e poucos anos na época, qualquer fratura é perigosa, né? Ela foi submetida ao tratamento com ácidos zoledrônicos chamado Zometa. O Zometa ele evita essa reabsorção óssea, entendeu? Então o osso continua um pouquinho mais firme, não fica tão fragilizado. É inclusive usado para quem tem osteoporose também. Tem outros medicamentos, alendronato, não lembro o nome agora. Só que a minha mãe, não foi mencionado para ela que uma vez que ela iniciasse o tratamento com o ácido zoledrônico, ela não poderia mais mexer na boca, na questão dos dentes. E minha mãe sempre teve problema com os dentes, né? Isso não foi falado para ela. E a meia-vida desse medicamento, se eu não me engano, são 10 anos. Tipo, se você parar de usar hoje, só daqui 10 anos você vai passar todo efeito no teu organismo. E nenhum dentista queria mexer na boca da minha mãe. Então a minha mãe, o olho caído e os dentes tudo estourados. Só a parte de baixo que já tinha sido feito o protocolo, mas as partes de cima, né, foram dente quebrando e tal. Ela não podia tratar. Só caiu na mão de gente ruim nessa parte de dentista. Dentista do Erasto, os dentistas particulares que a gente mandou, dentista de postinho. Ninguém deu conta, ninguém. Essa é a odontologia do Brasil, que só foca hoje em harmonização orofacial e que mais? E resina. Aí beleza. Esse é um adendo. Ela começou a fazer. Aí beleza, com essas dores do anastrozol. Um belo dia eu comentei numa consulta, e se a gente mudasse para o outro lá? Eu não sei dizer